Olá, gente, bom dia para todos, graça e paz para o seu coração. Hoje nós vamos ter mais uma vez um grande amigo, pastor Wanderson, que é missionário há muitos anos lá na Europa, aí já está chegando. E aí, Olá, meu querido? bom dia, Vassacote, tudo bem? Bom dia, cara. Para vocês aí, boa tarde, né? É, uma, uma boa e linda tarde. É, O bacana. sol hoje saiu, tá muito bonito aqui. Curitiba também aqui, o dia está bem bonito, mas está frio, né? Porque nós já aqui já está começando o inverno. Normalmente maio já começa o inverno, né? Eu tô É, vendo aí, Curi- você tá bem preparado aí, né? é porque aqui a gente não tem aquela infraestrutura que vocês têm na Europa, casa com heater, né? Com aquecimento em tudo. Aham. Eu só tenho ar condicionado no meu quarto. Mas o ar-condicionado ele, seu aí, ele faz a parte de esquentar também ou só esfria mesmo? Não, não, só de esquentar. Aqui a gente não usa ar-condicionado por frio, é muito difícil. Curitiba é Ah, uma entendi. cidade alta, né? Nós estamos aqui 1.000 metros acima do nível do mar. Uau. Então é uma cidade mais fria, né? Apesar que no verão a gente usa também, usa o ar-condicionado frio, né? Entendi, entendi. E no momento agora tá com que temperatura aí, Cote? Aqui acho que deve estar assim uns 16 graus agora, 15, 16 graus agora. Uau, então tá melhor aqui. É. Aqui tá melhor. Aqui nós estamos hoje, acho que com uns 20 graus. Maravilha. Tá. Isso aí para Inglaterra, né, rapaz? É É, verãozão, né? é algo muito bom, mas aqui a questão é a oscilação, né? Amanhã, por exemplo, vai cair para 11, 12 graus. Então tem Mas uma queda Curitiba é brusca. assim. Olha, Ah, é? Curitiba é assim também. A gente tem uma amplitude térmica aqui violenta, principalmente no inverno, porque o frio aqui ele é meio pulsante, né? Sobe uma onda fria e dá aquela gelada. No inverno, a temperatura pode cair até para zero. Zero, -1, -2 à noite. E às vezes durante o dia, se você tem o tempo, dependendo de como está a massa, né? A temperatura pode subir até para 15, 20 graus. Então dá uma amplitude térmica bem grande. Uau. Mas legal, meu querido, né? Vamos aí para a nossa É, pauta, né? O claro, nossa, pessoal já mas está chegando aí, já tem uma turminha boa com a gente. isso, exatamente. Mais uma vez aí te agradeço, então, né, Conde? Realmente sempre é muito bom estar falando com você. Eu tenho acompanhado aí boa parte das suas lives, não todas, porque também o tempo às vezes é meio escasso, né? É Ma- difícil, é, é Mas eu sei verdade. que você tem sempre abordado aí temas muito interessantes e sempre aprendemos muito com você, né? Hoje mesmo eu estava aqui falando com um amigo e estava mencionando alguns dos seus livros, né? Que eu sempre fui muito abençoado com os seus materiais, né? Aquele livro A Cura e Edificação do Líder, Sim, O Obreiro legal. Aprovado, não é? São livros aí muito ricos em conteúdo, né? Em praticidade para a liderança, não é? Coisas que a gente sempre aprende muito aí com você. Então, mais uma vez aí, obrigado, né, por abrir um tempo na sua agenda aí. E para falar de um tema tão interessante, né? Nós fizemos aquela última live nossa sobre as 7 esferas, né, de influência, Sim. 7 áreas de influência que, infelizmente, ainda é um assunto muito pouco abordado, né, Cote, nas igrejas. Muitas igrejas têm eu não sei se é um cuidado muito excessivo ou se seria talvez uma falta de fato dessa visão mais ampla, né? Entender o contexto geral da igreja, né? E do chamado de Deus para todos nós cristãos, né? O que talvez entraria naquela questão da doutrina do sacerdócio de todos os santos, não é? Onde cada Sim. cristão tem, de certa forma, que assumir uma responsabilidade O como sacerdócio cristão. universal, né, que a gente fala. Universal, isso, Por exemplo, a exatamente. gente, a gente usa muito esses conceitos. Quem está na área de negócios é o sacerdote de negócios. Por Isso. exemplo, o cara que é um deputado federal, um senador, rapaz, pensa numa posição sagrada é essa, né? Exato, exato. Quem exerce esse ofício,
né? Quem exercia esse ofício lá no Antigo Testamento era o sacerdote, quem legislava, né? Inclusive, isso é muito forte na cultura rabínica até hoje. Os judeus, eles continuam legislando, criando leis. Você vê, tem linhas rabínicas em Israel que só para o sábado os caras têm 5.000 leis. Só para o sábado, né? Porque muita coisa Uau. foi mudando. Agora você tem elevador, você tem trânsito, você tem celular. Então, assim, está na veia dos caras continuar legislando, né? É isso mesmo, isso mesmo. Mas, assim, só que lógico, daí tem esses exageros, né? Mas eu achei muito legal essa pauta hoje, pastor Anderson, porque, assim, eu acho que a tônica aqui é a gente falar um pouco sobre o ministério, né, bivocacional, pessoas que são bivocacionais. Eu até gosto do termo multivocacionadas. E, Isso. honestamente, eu acho assim que talvez a palavra mais importante aqui para a gente, que eu acho que é uma palavra que a gente tem redescoberto, né? O mundo tem redescoberto essa palavra, aqui no Brasil também, né? Que é a palavra empreendedorismo. O empreendedorismo. E, na verdade, assim, a gente vem de uma. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas de uma cultura educacional subserviente. A nossa formatação educacional, ela não visa muito estimular o empreendedorismo, ela vai talhar o empregado. A tendência dela é talhar o empregado, é formatar uma mentalidade mais subserviente, de você ter um emprego legal, um emprego estável, né? E Tanto é a não cultura dos tanto. concursos aí, né, Cote? Isso. É a cultura do funcionalismo público, não é? Que é fortíssimo, principalmente nos países que acabaram tendo assim uma veia mais marxista, né? Mas só me permite pontuar aqui algumas coisas aqui no início, depois a gente vai conversando, né? Porque eu penso que uma mudança de paradigma nesse sentido é chave, principalmente para a igreja, né? Para a população de modo geral, mas eu diria para a igreja, né? Só pontuando aqui algumas coisinhas. Primeiro, é importante a gente entender que todo ser humano carrega consigo um desejo inato, é algo inato, né? De possuir direção, sentido, propósito na vida. Isso está dentro de nós. Inclusive, tem uma ciência que estuda isso, né, chamada teleologia, que é o estudo dessas questões, essas duas questões, de onde eu venho, para onde eu vou, quer dizer, esse senso de destino. Rapaz, o ser humano, quando ele não acha esse senso de destino, rapaz, olha, isso vai gerar muitos efeitos colaterais altamente negativos, né? A segunda coisa, assim, é que a nossa redenção, ela jamais será plena sem respondermos ao nosso propósito, não é? Eu trabalho muito na área de aconselhamento e às vezes muita gente diz, eu preciso de uma libertação, preciso de ser curado. Mas olha, você não precisa de ser resolvido, de ser curado, só para ter o status de uma pessoa curada, né? Ter o status de uma pessoa liberta. Você precisa de ser curado para você se conectar com o seu destino vocacional. Não é? Você ter esse senso de propósito. Rapaz, isso assim. E quando a pessoa percebe isso, que sem se encaixar nesse plano vocacional, ela nunca vai ser inteira, ela nunca vai ser completa, não é? Então, isso, rapaz, a gente alavanca realmente a igreja para ser uma igreja com propósito. Né? Até aquele livro lá do Rick Warren, né? Uma igreja com propósito, porque é muito fácil você ser uma igreja sem propósito, né? Outra coisa aqui, eu sempre digo isso, não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe, né? É interessante, esse dilema bíblico da predestinação, ele não tem a ver com salvação, ele tem a ver com vocação, né? Inclusive, Paulo lá fala aquelas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, né? Ou seja, existe aí um pacote de boas obras, existe aí todo
um glossário de dons que Deus colocou na nossa natureza, né? Eu não acredito numa predestinação para a salvação. Não acredito, honestamente. Mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Então, eu acredito que nós temos dons, né? Lógico, isso é a multiforme sabedoria de Deus, né? Quando Paulo fala a diversidade de dons, diversidade de ministério, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas é da nossa responsabilidade, então, discernir esses dons, discernir qual é o nosso chamado, a nossa vocação, né? Então, eu sempre digo também que vocação é uma questão de identidade, ou seja, não é o que você faz, é quem você é. É quem você é, não é? A questão não é só o que você vai fazer, é importante o que você faz, porque eu também digo assim que a gente descobre o nosso dom, não é procurando, mas é servindo. Como é que você vai descobrir o seu dom? Servindo. Começa a servir as pessoas. Não é? Você acredita, rapaz, que eu já tive, no início da minha caminhada com Deus, eu já dirigi louvor, cara. Eu não duvido, não. Rapaz, eu sou assim, infelizmente, né, eu sou um fracasso para isso, para música. Eu não tenho muito esse ouvido musical, não. Rapaz, mas até isso eu já Mas tem que fazer de tudo, né? Acaba para descobrir o que você não é. Você precisa de descobrir também o que você não é. A técnica da eliminação, né? Você vai eliminando. Você vê assim, quando perguntaram lá para João Batista se ele era o Cristo, ele falou, não, ele sabia quem ele não era. Ele falou, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Para você saber quem você é ministerialmente, você também tem que saber quem você não é. Então, não é só o que você faz, é quem você é, né? Também algo importante é que nós precisamos de granjear o dom que nós temos e não o que nós não temos. Às vezes a gente vê muitas pessoas querendo ser o que não está nelas para ser, vocacionalmente, né? Então, aquele cara, ele vai empreender um esforço enorme e ter uma produtividade ínfima, né? Então, é muito importante, quando a gente fala assim, moralmente, tudo bem, moralmente falando, a gente tem que se tornar mais forte, mais vigilante naquilo que a gente é fraco, né? Mas, ministerialmente, nós temos que nos tornar ainda mais fortes naquilo que nós somos fortes. Vamos granjear o dom que Deus nos deu, né? E não o que Ele não nos deu, tá? E é aí que, inclusive, muitas pessoas se desgastam, né? E desnecessariamente. Então, responsabilidade vocacional acaba sendo um dos maiores segredos da saúde emocional. É impressionante. Não é? A gente atende assim, muitos casos com pessoas vivendo uma fase assim, de colapso emocional, desgaste, fadiga, depressão e etc. E, normalmente, um ponto em comum nesses quadros é que essas pessoas, ou profissionalmente ou vocacionalmente, elas estão imbuídas de tarefas que elas detestam, elas não gostam de fazer, não é? Elas estão totalmente desencaixadas, inclusive acabam assim trabalhando pouco, optando até por uma vida mais ociosa do que de trabalho, né? Veja bem assim que muito sabiamente a Bíblia estabelece uma proporção entre trabalho e descanso, né? 6 dias você trabalha e 1 você descansa. Se você inverter isso, você vai ter sérios problemas, né? Se você descansar 6 dias e trabalhar 1 só, né? Você vai ter muitos problemas. Então, veja bem, qual que é a conclusão que eu chego, né? Que inteligência e intensidade vocacional são coisas que andam juntos, né? E, normalmente, o que a gente observa, até uma maneira da gente poder se diagnosticar nesse sentido vocacional. Pessoas que trabalham pouco, elas não gostam do que fazem, normalmente. Se uma pessoa trabalha pouco, você pode saber, ela não gosta do que faz. Pessoas que trabalham muito, elas gostam
do que fazem. Às vezes o trabalho para ela é até uma diversão. Né? Você precisa É até um de hobby. parar ela, tem que ter aqui, o cara tem até que se disciplinar para poder ter um dia de folga, né? Assim, até organicamente falando, porque isso é importante, né? Lógico, aí a lei do sábado é uma lei muito abrangente, tem uma conotação múltipla, né? Seria até um assunto interessante para uma live, né? Muito, yes. Mas o que a gente observa assim é que tem muita gente desencaixada, Anderson. A maioria das pessoas são desencaixadas. Eu comecei assim, eu atentei muito para isso, são muitos anos atrás. Eu estava lendo um livro, se eu não me engano, do Dan Duque, né? Que é um pregador tremendo, é um americano, né? E assim, ele tem um ministério muito expressivo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, não é? Inclusive ele fez muitos discípulos no Brasil, uma pessoa tremenda, rapaz, o Incrível. Dan Duque, né? Eu conheço. Eu não conheço ele de perto, né? Mas eu conheço muitas pessoas que inclusive se consideram discípulos dele, né? E nesse livro, se eu não me engano, que ele fala sobre apóstolos e profetas, eu não lembro exatamente o título do livro, mas ele coloca ali, né, e eu nunca me esqueci disso, acho que até eu emprestei esse livro e acabei perdendo, né? Mas ele fala sobre, ele dá um diagnóstico nesse sentido, dentro de uma enquete que foi feita, se eu não me engano, lá no contexto da igreja americana, né? E tinham duas questões, uma enquete muito simples, duas perguntas simples, né, mas muito objetivas. A primeira pergunta é o seguinte: você conhece de maneira específica o propósito de Deus ou a razão maior para a sua existência? Essa foi a primeira pergunta. Então, se aquela pessoa que estava na igreja, se ela tinha assim, um conhecimento claro do motivo pelo qual ela existia, né? Qual o propósito, qual é a essência vocacional dela. Então, essa primeira pergunta, 10% apenas responderam positivamente. Imagina, você está numa igreja e tal, você tem seu trabalho, você tem sua vida, mas você não sabe por que você existe. Qual que é o propósito eterno de Deus para a sua vida nesse mundo? Você está desprovido desse senso de destino. A outra pergunta, lógico, dependia da primeira, então só 10% puderam responder. Tá? A segunda pergunta era o seguinte: olha, você está experimentando isso na sua realidade ou você está arrumando em direção a isso, né? Ou seja, se você sabe, teoricamente, qual é o propósito, o dom de Deus para a sua vida, se você experimenta isso, de fato, na sua realidade. No final das contas, 1% das pessoas apenas responderam afirmativamente. Ou seja, só 1% das pessoas sabem qual é o propósito de Deus e estão, de fato, fazendo isso, experimentando isso na sua realidade. Rapaz, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, cara, assim... Assustador, é assustador, né? E aí você percebe como é fácil a gente desperdiçar a nossa vida, não é? Você viver a vida inteira, chegar no final da sua vida e você perceber que você não tocou a eternidade. Não é? Uma vida sem propósito, uma vida totalmente desperdiçada. Não é? Quer dizer, você vai chegar diante de Deus de mãos vazias. Não é? Aquilo que Davi, inclusive, falou, né? Eu não posso comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Não é? Quando Jesus, lá em João, no capítulo 17, ele fala: consumei a sua obra, glorifiquei o teu nome, tendo consumado a obra que me deste a fazer, que para mim a melhor maneira de você conceituar o sucesso. O que é uma pessoa bem-sucedida? É você poder chegar no último dia da sua vida, olhar dentro dos olhos de Deus e falar assim: Senhor, glorifiquei-te na terra, tendo consumado, tendo terminado
toda obra que o Senhor me deu a fazer. Rapaz, isso é sucesso. Que satisfação. Independentemente dos resultados materiais, financeiros, que isso é de menos. Não é? Inclusive, Cote, só desculpa interrompê-lo aí. Não, pode entrar agora um pouco aí, que eu já fiz assim o meu prelúdio aí. É que eu me recordei de uma frase do Miles Monroe, né, que até já faleceu também. Ele dizia que não há vida... pior do que a morte é viver uma vida sem propósitos, não é? Isso. Eu uso muito essa frase. É muito forte, não é? Viver uma vida sem propósito realmente é pior do que morrer. Aquela isso velha, tem a ilustração da escada do sucesso que esqueci o nome dele, o Stephenson, daquele Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Stephen Covey. Ele fala, né? Você coloca lá a escada na parede, vai subindo degrau a degrau, vivendo sua vidinha, e chega lá no último degrau, olha e fala assim, puxa vida, coloquei a escada na parede errada. Não era aqui que eu queria ter chegado. Meu Deus do céu. Né? Imagina. Então imagina você chegar no final da sua vida e ver, cara, que a vida inteira a escada que você colocou estava numa parede errada, cara. É complicado. É trágico, Scott, né? Só entrando nessa mesma linha aí, tem uma outra posição também que eu acho que é muito delicada, seria a pessoa ser muito bem-sucedida naquilo que Deus não a chamou. Não é? Por exemplo, uma pessoa que realmente faz muitas coisas, faz grandes realizações, mas no propósito errado, não é? Algo que Deus não havia... Por exemplo, um exemplo claro disso aí seria na questão ministerial e na vocação, em uma profissão qualquer, seria, por exemplo, Deus chamar uma pessoa para ser um pastor mesmo, um pastor que vai cuidar só de pessoas no sentido literal da palavra, e essa pessoa, de repente, é um homem de negócios. E ele é muito bem sucedido na área de negócios, mas a função dele teria que ter sido outra, ou vice-versa também, não é? Então teríamos aí duas situações, uma onde a pessoa não sabe qual o propósito e ela vive uma vida sem propósito nenhum, frustrada, e a outra é uma pessoa que até está conquistando muito, aparentemente, muitas coisas, mas naquilo que não deveria, não é? Talvez em outras áreas. Aí é quando a pessoa, às vezes, ela está errando, vamos dizer assim, por não ter um direcionamento de Deus, né? Que isso pode acontecer, né? Você acaba se envolvendo assim com tantas coisas e fazendo a obra de Deus sem Deus, vamos dizer assim, né? Você está fazendo tudo menos o que Deus te mandou, né? Que é uma distorção aí do que a gente vai falar que é um ministério multivocacional, né? Que vem assim de uma perspectiva empreendedora, né? Porque é interessante assim como o nosso ministério e o nosso sacerdócio, né? Porque quando a gente fala de sacerdócio, a gente está falando, reconhecendo que o nosso trabalho, que a nossa vocação tem um caráter sagrado quando a gente exerce isso para a glória de Deus, né? E aí é que está o problema, né? Quando a gente começa a não exercer o que nós estamos exercendo para a glória de Deus, aí a gente se perde. Né? Isso mesmo. Perfeito. Então, Cote, com relação à parte específica do Ministério Bivocacional, há duas questões que eu queria colocar aqui para você, de repente, ver a forma mais fácil para passar aí alguma experiência sua ou conhecimento também. A questão do Ministério Bivocacional, antigamente, né, a gente sabe que Paulo foi um fazedor de tendas, Paulo, ele que foi um dos escritores de mais da metade do Novo Testamento, ele foi um fazedor de tendas, né? Ele, em muitos momentos, vários momentos na palavra, a gente claramente vê isso, onde ele não queria ser um peso para a igreja, e ele tinha a sua profissão também em paralelo com o ministério, apesar do ministério dele ter sido tão expressivo, não é? E a gente vê muitos outros na história da igreja em si, que fizeram muitos. Eu estava lendo recentemente sobre William Carey, que foi o pai das missões modernas, e a partir dele, outros grandes nomes, Hudson Taylor na China, David Livingstone na África, que também se inspiraram muito, né, na vida dele. Todos esses aí tinham uma profissão
também paralela ao ministério. E, de alguma forma, em momentos, tinham que dar mais ênfase para o trabalho, digamos assim, secular, que eu não gosto muito dessa palavra, não é? Que as pessoas tentam separar, né? Mas a profissão, a vocação dele na área profissional, associado ao ministério. E a gente vê que muitos conseguiram fazer bem as duas coisas. Mas eu entendo que há duas situações, eu queria ver o seu ponto de vista também. A primeira é quando a pessoa ela escolhe, por exemplo, ter uma segunda vocação à parte do ministério por questões financeiras, porque ela precisa se sustentar. A segunda seria aquela que vê isso como um chamado, uma estratégia de Deus para alcançar áreas que a igreja dentro das quatro paredes não alcança, não é? Então seriam duas coisas. Eu não teria dificuldade nenhuma, por exemplo, em levantar recursos dentro do ministério para me manter no ministério financeiramente e não depender de uma segunda vocação, mas por causa de uma estratégia, uma visão mais ampla dessa questão que a gente mencionou semana passada, há 2 semanas atrás, das 7 áreas de influência, onde Deus realmente nos dá a vocação para alcançarmos áreas estratégicas da sociedade, não é? Recentemente, por exemplo, um exemplo clássico aí, o novo ministro da Justiça no Brasil, que Deus o colocou nessa posição, uma posição altíssima no governo da nação, mas ao mesmo tempo também ele é um pastor. Como a Damares também. A Damares hoje é uma pastora da nação, né? Isso, justamente. Exatamente, você deu um grande exemplo. Então, Cote, como que você vê essa situação aí? Porque muitas pessoas hoje, essa juventude que está aí nos assistindo e vão assistir, outros que não estão, mas que a gente sabe que tem um chamado, uma vocação, amam a Deus, querem fazer algo para Deus, mas a gente sabe que essa onda missionária vai chegar de uma forma muito forte no Brasil, muitos vão ser enviados. Eu estava ontem, Cote, desculpa prolongar aqui, mas não, pode prolongar. Ontem eu estava falando com uma pessoa que é uma amiga missionária também, que está lá em Kona, no Havaí, trabalhando com a Jocum também, e ela está fazendo parte da equipe que está organizando as questões relacionadas ao Descend. E falando com ela, ela disse que o impacto que o Descend teve aí no Brasil foi tão grande que eles tiveram que criar, possivelmente você sabe disso, eles criaram um ministério, um programa que eles estão chamando de Kona Missions Experience. Né? É uma missão, um treinamento que vai dar experiência para as pessoas que têm esse chamado de missões. E ela disse que só do Brasil, Cote, 2.000 pessoas se registraram para ir fazer isso, que é um programa de 9 meses lá no Havaí. 2.000 pessoas. Então a gente vê que tem algo acontecendo, muitos jovens, milhares deles, estão se preparando para ir, porque Deus está chamando para irmos mesmo, né? E tem aqueles que já foram, mas muitos ainda irão. Mas dentro dessa questão aí, sustento financeiro, vocação, um chamado, como combinar essas coisas. Muitas pessoas antigamente pensavam que Deus me chamou, eu deixo tudo agora e vou só para o ministério. E de repente ela se vê frustrada, porque ela não conseguiu efetuar nenhuma coisa nem outra. Então como você vê essas questões aí, Cote, para dar de certa forma, uma orientação nesse sentido aí? Então, rapaz, olha só, por isso que é tão importante a pessoa achar esse senso de destino, né? Na Jocum, apesar de uma das expressões da Jocum ser a Universidade das Nações, quer dizer, essencialmente esse conceito que envolve as 7 áreas de influência da sociedade, treinar pessoas para redescobrir valores e verdades, para redimir todos os segmentos da sociedade. Mas o jocumeiro mesmo, ele tem uma pegada assim um pouco mais, vamos dizer assim, missionária no sentido de não se envolver tanto nessas outras áreas, né? Por isso que, às vezes, tem algumas pessoas que vão para a Jocum, elas fazem o METED, né, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, que é a porta de entrada da Jocum. O cara faz o METED para descobrir que ele não é um missionário. Não quer dizer que o cara foi para a Jocum e que agora ele está condenado a ser um missionário por resto da vida. Perfeito, perfeito. Isso. Da mesma forma, tem pastores, o cara vai pastorear uma igreja, mas ele não é um pastor. Às vezes ele tem um ministério muito mais profético ou apostólico, o negócio dele é pioneirismo, o negócio dele é muito mais abrir igreja do que pastorear a igreja, entende?
E aí, inclusive, é daí que vem muito conflito, muita divisão. Talvez você já tenha visto, eu já vi isso várias vezes, um profeta numa posição de pastor. O cara não é um pastor, ele é um profeta. Um evangelista na posição de pastor. Cada pregação dele, você só vê pelo de ovelha subindo. Entendeu? O cara, e principalmente se ele não é muito maduro, não é? E se não tiver um pastor de verdade ali, a tendência dessa igreja vai ser dividir, não é? Então, o missionário é essa pessoa apostólica, é o empreendedor. E, normalmente, são as pessoas multivocacionadas, acabam sendo os verdadeiros apóstolos. Porque, normalmente, o bivocacionado ou multivocacionado, o cara, ou ele já tem isso no sangue, porque também é uma coisa que a gente aprende, viu, Anderson? O empreendedorismo é algo que a gente aprende, né? Eu acho interessante, assim, né, quando uma das parábolas que eu mais gosto, que eu tenho estudado de Jesus, é aquela parábola dos talentos. E Jesus deixou assim um imperativo. Ele falou: negociai até que eu venha, né? Negociai. Olha o termo que ele está usando, negociar. Ele está falando ali das minas, não é? Ele está falando de talentos. Lógico que isso tem a ver com o potencial humano, principalmente, porque o principal capital de Deus é o potencial humano, não é? Mas essa palavra negócio no português, a origem dela significa negar o ócio. É você negar o ócio. É você negar a preguiça. É você não enterrar o seu talento, não é? É você se recusar a ser uma pessoa irresponsável e preguiçosa. E é interessante que, assim, essa parábola aí dos talentos, ela é muito abrangente, né? Assim, eu tenho estudado essa parábola porque no contexto aí, estou escrevendo um pouco sobre a guerra cultural e você sabe que a questão, na verdade, que dividiu o século passado, vamos dizer assim, de maneira bem tosca, em capitalismo e socialismo, né, nessas duas cosmovisões, é a resposta que nós damos para a desigualdade. Não é? A desigualdade é boa, a desigualdade é ruim, que tipo de desigualdade é boa, que tipo de desigualdade é ruim, não é? Tem a desigualdade de oportunidades, né? Tem uma desigualdade que ela vem por causa da corrupção, é a questão da desigualdade. Mas a verdade é o seguinte: de onde que vem a desigualdade? Fundamentalmente falando, ela vem da liberdade. Se você fala assim, vamos acabar com a desigualdade, você vai acabar com a liberdade. A liberdade. Não é? Porque eu sou livre, né, para fazer escolhas que vão me levar à abundância, como eu sou livre para fazer escolhas que vão levar para o outro lado. Que vão me levar para o outro lado, para a miséria. Entendeu? Então, assim, por que existe a desigualdade? Porque, fundamentalmente, as pessoas são livres. É isso aí, não é? Então, Jesus, ele fala algo nessa parábola, rapaz, que é um negócio assim violento demais. Vamos colocar assim, né? É um capitalismo, é um negócio selvagem, porque Jesus fala: ao que tem será dado e terá em abundância, ao que não tem, até o que tem será tirado. Então, quando ele vai descrevendo ali sobre esses homens, né, um recebeu 5, outro 2 e outro 1 talento, daí você vê que Deus não é comunista. Né? 5, 2 e 1. Não foi 5, 5, 5, não foi 2, 2 e 2 ou 1, 1 e 1. Um recebeu 5, outro 2 e o outro recebeu 1, segundo a sua capacidade. Então, veja bem que Jesus está dando uma dica. O que nós temos que alavancar e oportunizar? Capacitação. Né? Assim, nós temos que gerar muita oportunidade em termos de capacitar as pessoas, porque quanto mais capacidade, vamos dizer assim, mais talento, mais recurso essa pessoa vai ter para oferecer para a sua geração, causando um benefício coletivo, não é? Mas ele fala isso, ele confronta principalmente aquela pessoa que recebeu um talento, enterrou o talento, né? Eu sempre digo, isso é um paradoxo,
por incrível que pareça, quanto menos Deus te dá para você começar um empreendimento, mais Ele está investindo em você. Mais Ele está acreditando no seu potencial, por incrível que pareça. Não é? E Deus é assim, Deus não é megalomaníaco, Ele sempre começa do pouco. E se você é fiel no pouco, o muito vai vir sobre você. Não é? Mas a maneira como a gente responde, não é, ao nosso dom, ao nosso chamado, é uma coisa chave. Ao que tem, será dado e terá em abundância, ao que não tem, vai definhar. Veja bem, que não tem aí um lugar de neutralidade. Ou você exercita realmente o seu dom, o seu chamado, e isso vai se multiplicar de uma maneira que você não imaginava, né? Por exemplo, olha só a minha experiência, como é que foi, né? Assim, eu me formei em engenharia, tive um chamado muito claro de Deus. Literalmente, eu peguei meu diploma de engenheiro, né, da PUC, Minas Gerais, de engenharia mecânica, joguei na churrasqueira e falei assim, é teu. Né? E foi a decisão mais fácil que eu tomei na minha vida, para você ter ideia. Não, mas que difícil. Não, foi a coisa mais fácil. Eu tinha tanta certeza, né, mas aí tudo bem, entrei na vida missionária, tal, e ligou aqui, rapaz. Eu comecei a escrever livros, né? Fui escrevendo e, puxa vida, fiquei surpreso com isso, porque esses livros começaram a ter uma saída enorme, né? E eu não podia mais ficar na informalidade, então eu falei, rapaz, eu vou ter que abrir uma empresa, eu tenho que abrir uma editora. Né? Aí dessa editora, e você vê que coisa curiosa, Anderson, quando eu estava no iniciozinho, lá em Missões, isso uns 32 anos atrás, teve um dia que eu estava orando, rapaz, estava orando, né? Sempre tinha assim, um bom tempo de oração, orando, né? E ali sensível a Deus também, e de repente, sabe quando você ouve? Assim, eu ouvi a voz de Deus, mas de uma maneira diferente, porque tem muitas formas da gente ouvir a voz de Deus, mas essa vez foi como se parecesse algo audível mesmo. Ao mesmo tempo que foi audível, foi algo assim, sei lá, dentro da minha cabeça, do meu espírito. É algo difícil de explicar. E a palavra gráfica. Né? Gráfica. Cara, aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Bom, depois que eu abri a editora, então, Deus me lembrou disso. Aí o que eu fiz? Abri uma gráfica também. Olha só. E olha, e Deus, assim, foi fazendo milagres, cara, porque às vezes assim, a gente sem recurso nenhum, pouquíssimos recursos, equipamento gráfico é extremamente caro, né? Mas é impressionante os milagres que Deus foi fazendo. Depois eu fui entrando também em outras áreas do empreendedorismo e vamos dizer assim, andando nesse trilho aí do que Deus foi fazendo, né? Rapaz, eu fui me tornando um empresário em vários sentidos, né? Então, além e nunca deixei de priorizar o meu foco, porque o meu foco é discipular a nação. Né? Nunca deixei que isso prejudicasse a minha agenda de ensino com a igreja, porque se você quer discipular a nação, você tem que ir de vila em vila, de cidade em cidade, ensinando. Eu tenho uma agenda assim, extenuante, né? de ensino pelo Brasil, também fora do Brasil. Não é? Mas é impressionante como esse empreendedorismo, não é? E à medida que você vai andando com Deus, como que o seu dom, aquele dom, ele pode ir se encaixando numa série de áreas de influência da sociedade. Nesses 2 últimos anos, por exemplo, eu entendi claramente de Deus que eu deveria ter uma participação. Deus falou, você tem que exercer o seu direito sagrado de cidadania, você ter uma participação, você também ser uma voz no que está acontecendo no mundo político. Não é? Porque, puxa vida, como é que você vai tirar
tanta gente hoje aí da miséria? Lidando com a corrupção. Porque o Brasil é um país muito viável. Se a gente conseguir aí estancar 50% da corrupção que acontece no Brasil, cara, nós vamos ter um outro país. Nós vamos viver num outro país. Entende? Exatamente. E agora sim a gente tem a possibilidade realmente de fazer isso, né? Amém. É até interessante, a gente pode até, sei, um cara que eu tenho falado dele, né, é o Cyrus McCormick. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. É um exemplo assim de uma pessoa multivocacionada, né? Esse cara, ele foi conhecido, né, como o inventor da colheitadeira, né? Foi talvez o cara que mais impactou o mundo. Um dos caras que mais impactaram o mundo foi esse cara aí, né? Ele é conhecido como o maior multiplicador de pães da história humana. Lembra lá o milagre da multiplicação dos pães, né? Então, o que Jesus fez, esse cara, como Jesus disse, fareis as obras que eu faço e maiores ainda. O McCormick, esse cara, rapaz, assim, ele trouxe a solução para a fome do mundo, porque na época dele, lá, acho que 1800, uns quebrados, né? Assim, o mundo, e principalmente essa descoberta dele, rapaz, pensa assim numa descoberta que veio no momento certo, porque a nação estava crescendo muito, né? Os Estados Unidos nessa época estava crescendo muito, até populacionalmente falando, mas as pessoas viviam de uma agricultura de subsistência, não é? E agricultura é um trabalho pesado, né? Às vezes, assim, para você plantar aí para suprir a demanda de uma família grande, rapaz, é um trabalho pesado. Às vezes até as crianças deixam de ir para a escola para ajudar os pais, e tem os problemas aí das intempéries. Tem ano que, de repente, a sua colheita foi destruída. Então, quando a população do mundo foi crescendo, né, essa população, você tem esse problema. A fome começa a ser uma ameaça real, né? E é muito interessante esse cara, porque o pai dele, né, começou a ter uma ideia assim, de fazer, não, nós temos, porque o trabalho mais difícil, o trabalho mais pesado era de colher, né? Não era nem tanto de plantar, mas era de colher. Você colocando a semente, já tinha até alguns dispositivos, mas como se colher tudo isso? E o pai dele começou a trabalhar nessa ideia de uma colheitadeira, né? Mas o pai dele, vamos dizer assim, não conseguiu concluir a ideia. Ele estava sempre lá na oficina com o pai, vendo lá as tentativas do pai e tal. E ele deu continuidade a isso, né? E por fim, de fato, né, ali acho que foi em 1831, mais ou menos, foi quando ele mostrou a ferramenta que ele criou. Ele cortou lá, acho que uns 6 acres de aveia numa tarde, um trabalho que demandava até 24 homens para fazer, ele fez sozinho, né? Uau. Então, ele não apenas, vamos dizer assim, criou uma ferramenta revolucionária, mas ele construiu um negócio para fabricar e vender essas colheitadeiras, essas cegadeiras, à maneira do reino de Deus, porque ele era um homem íntegro. Pensa num cristão íntegro, era esse cara. E ele revolucionou o mundo dos negócios. Aqui no Brasil, é a New Holland, né? Mas é a McCormick, né? É a McCormick, hoje, que é a maior potência no mundo inteiro em termos de colheitadeiras. Né? E, então, assim, ele tinha alguns pontos muito interessantes assim, nessa visão dele de negócios. Porque quando ele criou essa ferramenta, que foi a solução, até os agricultores acreditarem na ferramenta, saber utilizar a ferramenta, né? Quer dizer, isso foi um certo processo, né? Mas ele enxergava a coisa dessa maneira. Primeiro,
não é? Ele falou, ele enxergava o trabalho dele como algo sagrado, não é? Então, assim, ele trabalhava diligentemente. Falou, olha, eu quero resolver o problema da fome no mundo. E ele tinha isso como uma missão divina, não é? Ele entendia isso, que o negócio é um meio para servir, é um meio para abençoar as outras pessoas, né? Devia também ser construído com integridade, com princípios divinos. O crescimento do negócio também era para... Ele acreditava muito nisso, promover a iniciativa individual, mas com as devidas garantias, né? E de assegurar os benefícios para as pessoas que estavam comprando isso. Então, você vê, olha a cabeça do cara, né? Assim, ele pensava demais no cliente. Ele fala, puxa vida, eu estou vendendo esse equipamento, mas, puxa vida, eu tenho que dar uma garantia para esse cara. Então, no início, eu tinha algumas peças que eram peças móveis, que se desgastavam mais. O que ele fazia? Ele oferecia essas peças de graça. Entende? Por quê? Porque o sucesso dele dependeria do sucesso da máquina lá, do sucesso dos clientes. Entende? Então ele tinha esse coração realmente de colocar na mão das pessoas uma ferramenta, vamos dizer assim, que seria revolucionária. E ele incorporou a família no negócio, né? Ele foi esse cara que começou a entender a importância de você criar riquezas geracionalmente. Olha a visão do cara. Ele não estava pensando só nele, mas ele começou a pensar nas futuras gerações. E então ele foi um dos caras que mais influenciaram na época dele todas as esferas, todos os segmentos da sociedade, né? Ele educou o mundo em como fazer negócios por princípios, né? Ele foi o cara que usou essa linguagem, né? Porque quando a gente fala em negócio, a gente pensa o quê? Num mundo cão, num mundo que eu só quero o meu lucro. Mas esse cara não. Ele desde que... Por isso que a gente vê como que nos Estados Unidos é diferente, rapaz. Estados Unidos, o brasileiro fica chocado. Vamos dizer, eu comprei um computador, usei ele 3 dias. 3 dias. Eu não gostei do computador, eu volto lá e falo, cara, eu não gostei desse computador, eu quero devolver. Você pode devolver. Sim. Quem que criou isso? O McCormick. Entendeu? Incrível. Olha, é incrível. Aqui na Inglaterra também é muito semelhante. Mas você vê que é a cultura do reino, não é? Então ele promoveu a causa do evangelho também através de uma revista. Ele criou uma revista cristã, porque ele se tornou uma pessoa rica, bem-sucedida, próspera, não é? Então o que ele investiu, rapaz, assim, numa revista cristã na época dele, nessa época. Não é? Então ele começou a desenvolver um ministério assim na área de comunicação para levar esses princípios, essas verdades, mas associando os princípios do reino de Deus com todas essas áreas de influência, principalmente os negócios, não é? Então ele estava envolvido na política também por causa dos seus princípios. Ele foi o cara que talvez mais alavancou o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e do mundo na época dele. Então, olha só, a visão desse cara, a visão que ele tinha, não é, de resolver o principal problema da nação, que acabou também sendo o principal problema do mundo, né, porque é a fome. Não é? Depois essas colheitadeiras elas foram evoluindo, cara. Hoje você tem colheitadeiras aí, graças à ideia do McCormick, não é? Quando a gente vê a produção da agricultura americana, a produção de grãos aqui do Brasil, rapaz, olha, hoje a gente não tem mais essa preocupação. Olha, a fome. A gente não tem mais essa preocupação. Então, quem foi esse maior multiplicador de pães do mundo? Um crente, cara. Um crente. Que ele não só soube inventar o equipamento certo, mas ele revolucionou o mundo do comércio.
Né? A Bíblia fala o quê? Bênçãos há sobre a cabeça do vendedor, mas aquele que retém o trigo será amaldiçoado. Né? Então, e o reino de Deus é assim. Deus tem muito para todos. Né? E à medida que nós vamos sendo aí fiéis no pouco, Deus vai nos colocando sobre o muito. Né? Ao que tem, será dado, terá em abundância. O que não tem, até o que Até tem, o que será tem tirado. será tirado. Né? Então, essa é a grande discussão, inclusive, aí, quando a gente pensa no marxismo cultural, rapaz. Esse é o grande problema. É como assim que se o mundo fosse só uma fatia de bolo que tivesse que ser dividida. Mas os recursos são inesgotáveis. Eles são inesgotáveis. Você vê hoje aí na Califórnia, o pessoal lá no Vale do Silício, né? O pessoal está transformando areia em microchip. Né? Lá em Israel, os caras estão fazendo o deserto florescer. Então, soluções. Né? Quem que é a pessoa multivocacionada? É a pessoa que gosta de problema. Eu aprendi a gostar de problema, o Anderson. Eu gosto de problema. Eu até, assim, a gente não tem tempo aqui, mas eu acabei entrando também eu tenho uma fábrica de construção modular, exatamente para resolver o nosso problema da Jocum a princípio, né? Um grande amigo meu, né? O pastor Sidney, da Comunidade das Nações, lá em Sorriso. Rapaz, esse cara, pensa num cara generoso. Ele me deu todas essas formas, né? A princípio ele queria fazer um prédio para a gente na Jocum, mas para trazer os módulos, cada módulo de concreto é 8, 9 toneladas. Para trazer isso até de Sorriso a Curitiba, o molho ia sair mais caro que o peixe. Então ele falou assim, Cote, a gente não conseguia atender 30% da nossa demanda por causa de restrições na nossa estrutura física, né? Então eu falei, puxa vida, liderança é isso, é resolver problema. Deus me dá uma saída. Quando eu fui ministrar lá em Sorriso, e compartilhando isso, assim, jogando conversa fora, ele falou assim, eu tenho a solução para você. E me levou lá na fábrica dele, um monstro de fábrica. Né? E aí eu falei, cara, isso aqui é a solução. Uma solução rápida, barata, simples, não é? Você vê, ele tinha feito lá 1.500 casas, se eu não me engano, para a Sadia, em 8 meses. O cara fez 1.500 casas. Uau. Não é? Então, assim, e ele falou, não vou fazer um prédio para você, mas vimos que não ia ser viável. Ele falou, estou desmontando uma fábrica em Rondônia, faz um negócio, eu vou te dar as formas. Ele deve ter me dado lá, sei lá, uns 500 mil reais só em forma. E eu falei, vou encarar, rapaz. Né? E na hora de montar essas formas, de se adaptar com a tecnologia, ia surgindo os problemas. Eu gosto disso, eu gosto de resolver problema. E graças a Deus, né, já fizemos um prédio lá na base, um prédio com 16 apartamentos de 3 quartos cada apartamento. Puxa vida, já deu assim, uma aliviada tremenda na nossa demanda nesse sentido, né? Já estamos fazendo várias outras coisas em outras bases, fizemos os módulos para a escolinha da Jocum aqui no bairro Uberaba. Então, eu gosto disso, rapaz. E é interessante, assim, se você está sensível a Deus, não é? E se você está disposto a empreender, arregaçar as mangas, pioneirar, desbravar, é um ministério apostólico, isso é ser um missionário. Né? E é sagrado isso, porque você começa a criar soluções que aparentemente não haviam. Né? Amém, amém. Isso mesmo. Eu me recordo quando, não sei se você se recorda, mas quando você esteve lá na Bélgica conosco, você mencionou mesmo que estava ainda analisando isso aí. E aí que bom que as coisas caminharam aí, então. E é isso aí mesmo, Cote. O problema que as pessoas hoje não conseguem entender é que elas não conseguem visualizar os problemas e vir com soluções. Pensar numa solução, não é? Então eu tenho um chamado, eu tenho uma missão de Deus clara, né? Porque você chegou a mencionar a questão da missão. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem isso, Cote. Existe a missão, não é? Eu sei onde eu quero chegar. E aí tenho que estabelecer qual é a minha visão para chegar lá. Não é? Isso. Então, tem que fazer essa diferença. Como farei para chegar lá na minha missão? A minha missão eu já sei clara.
Então começa por aí, as pessoas precisam entender qual é a missão de cada um. Sim. E uma vez que entende, agora eu preciso trabalhar a minha visão, não é? Isso. Inclusive, você vê nesse livro ali, Raiz da Depressão, porque um dos capítulos é esse, é a falta de objetividade na vida, isso é depressivo, mas eu falo de um ciclo, né, que é o ciclo da vida realizada, né, que é o dom, né, a paixão, a visão, a missão, a frutificação e a realização. Isso. Então, é essa dinâmica, né? Entre o dom e a paixão, você precisa de ter a cura, você precisa de ser uma pessoa curada, porque uma das coisas que impede, que tira a paixão pelo dom, é a amargura. Né? Quando a pessoa amargurou, é impressionante como ela... Eu já vi, por exemplo, lembro de um pastor, o cara tinha um dom, um embaixador da unidade na cidade. Mas ele sofreu uma decepção tão grande em relação à divisão que ele falou assim, eu não acredito mais em unidade, não acredito mais na unidade da igreja. Então, aquele dom, ele enterrou por causa de uma ferida. Então, para você conectar o dom com a paixão, você tem que ser uma pessoa curada, né? Porque como é que você sabe o seu dom? Aquilo que você é apaixonado, cara. Aquilo que você gosta de fazer, o que nós falamos. Aí a paixão, ela vai te levar a uma visão. O que é visão? Não é? É aquilo que você quer chegar no futuro. Puxa vida, quem que eu quero alcançar no futuro? Então você precisa de ter um foco. Aí você precisa de ter foco, né? Depois é lógico, quando você cumpre uma missão, você pode até estabelecer outros focos, você pode ser até multifocal, né? Hoje se fala muito numa visão 360, né? Mas você tem que saber, em cada um desses empreendimentos, vai ter aquele momento que você vai ter que se focar mesmo, vai ter que ter dedicação. Então o dom gera paixão, paixão tem que gerar uma visão, a visão vai gerar uma missão, né? Quer dizer, entre a visão e a missão, você precisa de treinamento. Você precisa de um treinamento. Para você pegar um projeto, né? Você construir um projeto que seja realizável. Tá? Não adianta, se você só tem a visão e fica nisso, você vai ser um sonhador. Não é? Então, você precisa de treinamento. Aí, o que é a missão? É você realmente fazendo a visão acontecer. E, invariavelmente, você vai ter uma frutificação e essa frutificação vai gerar uma realização. O conceito de realização é muito mais elevado do que o conceito de felicidade. Felicidade é uma coisa efêmera. Eu posso estar feliz agora e triste daqui a pouco por uma circunstância que aconteceu. Agora, a realização não. É o que Jesus fala. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso é a realização. Quer dizer, você olha para uma vida de realização, algo realmente bem sucedido, né? Então é tremendo. Mas isso, a gente não tem tempo aqui, eu estou vendo aqui, rapaz, a live já está quase acabando. Louco, já chegou. Mas tem alguns países que é interessante, rapaz, como já no jardim de infância, a Inglaterra é assim. As pessoas elas são treinadas por empreendedorismo, a pensar fora da caixa, em soluções que ninguém nunca pensou, como a Bíblia, Paulo fala, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, tampouco subiu ao coração humano, né? E eu creio que a gente precisa, é isso que está acontecendo, pelo menos na igreja aqui no Brasil, e muita gente realmente já está, vamos dizer assim, se alinhando com esse tipo de cosmovisão. É uma mudança de cosmovisão, né? É sair da bolha da religião, pensar em todas as esferas da sociedade de maneira empreendedora, mas de maneira conectada com o seu dom, com a sua identidade vocacional e principalmente dentro de uma direção de Deus. Né? Ser guiado por Deus. É como o vento, não sabe de onde vem, para onde vai. De repente Deus sopra numa direção, você vai, Deus sopra em outra. Eu vou caminhando assim. Né?
É isso O mesmo. Anderson, olha só, aqui ó, falta 40 segundos aqui para a live acabar. Faz as considerações finais aí para a gente Uau, certo, encerrar não? o nosso tempo. Maravilha, Ticote, mas sem dúvida, olha, esse tema é um tema inesgotável, né? Tem muita coisa para Verdade. contar, É, é muito profundo, eu acho que muito importante, relevante. Acho que todos nós cristãos aí que estamos assistindo aqui, ou que vão assistir, precisam aprofundar mais conhecimento nessa área. Você falou algumas coisas interessantes aí, que eu até acrescentaria a questão do gap, do treinamento que falta, acaba se tornando uma ilusão que vai provocar uma desilusão futuramente. Então a pessoa precisa sim. conectar tudo isso.